Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos agora para a nossa aula de geografia. A nossa aula de geografia é da página 239 até a página 245, certo? Então vamos lá. Da página 239 até a página 245, nós vamos falar um pouquinho do quê? Um pouquinho da escola. Aqui, ó, ele tá falando assim, ó, conhecendo a escola. Ele tá falando, perguntando para vocês, comentando com vocês, que a escola é um lugar, um espaço de convivência, onde todos nós podemos conviver juntos, interagir juntos e aprender. A escola também é um lugar que devemos respeitar a todos. Aí ele pergunta aqui para você: você acha que em nosso país todas as crianças estão na escola? Vou falar para vocês. Em nosso país, nem todas as crianças estão na escola. A nossa lei é que o quê? Que nós possamos conseguir atender a todas as crianças, mas existe crianças pequenas e muito pequenas que ainda não estão na escola, seja escola creche ou seja escola. Ele está te fazendo outra pergunta: de que forma você percebe que uma pessoa respeita os outros? E que atitude uma pessoa toma para demonstrar que ela respeita o meio ambiente? A escola é um lugar que nos ensina a respeitar a si mesmo e aos outros. Por que respeitar a si mesmo? Porque nós também temos limites. Nós temos coisas que conseguimos e temos coisas que não conseguimos. Então a escola, ela nos ensina, além do conteúdo pedagógico que chamamos, ela nos ensina algumas noções de socialização, de sociedade, de conviver em sociedade. Como é viver em uma sociedade? A escola nos mostra isso. Quando nós queremos brincar, metade da turma quer brincar de uma coisa, a outra metade quer brincar de outra, nós podemos fazer o quê? Uma votação, onde nós entramos em debate para ver qual a ideia é melhor e acabamos votando e vence aquela que é melhor. Então, na sociedade acontece isso também. Agora a professora quer trazer para vocês um pouquinho de umas curiosidades. A primeira escola do mundo, ela surgiu, sabe quando? No século IV, antes de Cristo. Nessas primeiras escolas, o que era ensinado? Era ensinado gramática, excelência física, música, poesia, eloquência. E nessas primeiras escolas não tinha sala como nós conhecemos. Eram escolas locais, então reuniam-se um grupo de pessoas que gostavam de aprender ou que tinham interesse em aprender. Elas se reuniam em um lugar, poderia ser na casa de uma pessoa ou num campo aberto. Elas se reuniam nesses lugares e ouvia aquela pessoa que tinha um pouco mais de conhecimento. Uma escola que a gente escuta bastante falar, mas que a gente nunca pensou que fosse uma escola ou que naquela situação estava sendo uma escola, é quando Jesus ele reunia as pessoas e ele falava parábolas, ele contava histórias, ensinando, querendo mostrar um valor, querendo mostrar algo. Ele era um professor, ele ali era um mestre com diversas pessoas ao seu redor aprendendo juntamente com ele. A primeira escola surgiu antes de Cristo e a primeira escola no Brasil, agora falando um pouquinho da nossa realidade, surgiu em 1554. Foi em Salvador, com um grupo de jesuítas. Então, quando os portugueses começaram a vir para o Brasil, colonizar o Brasil, eles trouxeram um grupo de jesuíta, formou uma escola. Eles ensinavam algumas matérias, incluindo religião, que naquela época era ensinado. Então a escola, ao longo dos anos, ela foi evoluindo. A escola passou por diversas transformações, até chegar no modelo que nós temos hoje.
Todas as escolas são iguais? Não, nem todas as escolas são iguais. Existem escolas que nem as escolas dos índios, elas são diferentes da nossa escola. Existem escolas que não tem carteira, não tem uma sala como a nossa. A nossa realidade aqui em São Paulo, mesmo aqui em São Paulo, nós temos diversas escolas de maneiras diferentes. Vamos supor, se nós vamos pensar, nós estudamos no Colégio Galileu. Mas se formos pensar numa escola que tem ali próximo da gente, no Clóvis Bevilacqua, é uma escola diferente da nossa. Ou então o Victor, que é uma escola próxima da gente também, é uma escola diferente, a estrutura é diferente, o jeito é diferente, enfim. Cada escola tem o seu jeito. O que faz a escola diferente? O que faz a escola diferente é a comunidade, é os alunos que estão ali inseridos. A nossa escola é diferente das outras porque a nossa comunidade, nosso grupo de alunos, eles são diferentes de outro grupo de alunos. Porém, todos esses têm o direito legal de estudar, porque aqui no livro mesmo ele fala um pouquinho. Você sabia que todas as crianças têm direito a uma educação que prepare para uma vida adulta, ativa, responsável e para respeito dos outros e do meio ambiente? Você sabia disso? Ele te faz uma pergunta aqui, mas eu estou afirmando. Toda escola tem o direito, toda criança, desculpa, tem o direito, tá bom? Então, ó, na página 239, ele vem falar um pouquinho sobre isso e a professora trouxe um pouquinho de curiosidade para vocês saberem. E aí, na página 240, ele vem te fazendo uma pergunta. O diretor, ele dirige a escola. Muitas pessoas são responsáveis por transformar a escola em um local agradável e estimulante para o aprendizado. Escreva o nome do diretor da sua escola. Então, ó, ele vai te perguntar aqui um pouquinho do diretor, vai te perguntar da secretária, vai te perguntar do professor. Ele vai falar também um pouquinho das pessoas que auxiliam na limpeza, vai falar um pouquinho da biblioteca, enfim, ele vai trazer um pouquinho dos ambientes que a maioria das escolas tem, tá? Então a professora vai fazer junto com vocês essa lição, porque nós vamos fazendo o nome do diretor, das pessoas. Eu sei que vocês já conhecem, mas nós vamos fazer juntos, para juntos a gente relembrar o nome das pessoas responsáveis pela nossa escola, que faz a nossa escola fluir tão bem como ela é, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos lá. Vamos colocar primeiro o nome, vamos voltar lá na página 240 e colocar o nome do diretor. Então, na página 240, ele fala assim, ó, que muitas pessoas são responsáveis, mas existe uma pessoa que ela é responsável por responder legalmente. Quer dizer, diante da diretoria de ensino, da secretaria de ensino, a escola precisa ter um diretor, aquele que vai dirigir toda a organização escolar. Então, o nome do nosso diretor, no caso da nossa diretora, ela se chama Cristiane. Então, ó, a professora vai colocar aqui, ó, diretora Cristiane. Então, a nossa diretora Cristiane, ela é responsável legalmente pela nossa escola. Então, quer dizer que quando vamos, todo início de ano, nós precisamos fazer um calendário escolar. Então, ela senta junto com os coordenadores, decide o calendário escolar, como que o ano escolar vai fluir, tudo que precisa ter, as ações que precisamos responder, enfim, tudo aquilo que for tratado de parte administrativa, de parte burocrática, fica na responsabilidade da diretora, que é a Cristiane. Então, no caso, se a Secretaria de Ensino ligar, ela não vai falar direto com a professora, ela primeiro fala com a direção, com a Cristiane. Então, o nome da nossa diretora é Cristiane. O cargo de direção é importante? Importantíssimo.
A diretora Cristiane, ela é muito importante, porque se a nossa escola flui bem, se tem coisas legais acontecendo, se temos uma ótima administração, significa que é um bom resultado da nossa diretora, tá bom? Então, o nome da diretora é Cristiane. Diretora é importante? Sim, agora sabemos que sim. Vamos lá. Secretaria. Cuida dos documentos dos alunos, dos professores. Escreva o nome das secretárias. Vamos lá, ó. Secretaria. No caso, na nossa secretaria, nós temos a Mônica e nós temos a Gislaine. Opa! Gislaine. A Mônica e a Gislaine, elas são responsáveis por toda a parte de documentação, aluno e professor. Vamos supor, a diretora Cristiane precisa contratar uma nova professora. Então, contratou essa nova professora, quem vai pegar a documentação responsável para essa professora ser registrada? No caso, são as secretárias. Entrou um novo aluno, precisa de histórico escolar, endereço, precisa de um monte de documentos. Quem vai solicitar? As secretárias. Então, as secretárias, elas têm uma função importante. Ai, meu pai tá com um problema lá na minha escola, ele precisa, sei lá, me pegar mais cedo, vou ligar para a secretária. Eu passei mal na escola, precisa que a minha mãe venha me buscar. Para quem que eu vou pedir? Para as secretárias. Então, a secretária também tem uma função muito importante, a função da comunicação. Se a nossa comunicação é fluida, ela rola de maneira legal, todo mundo consegue entender, tanto pais, alunos e professores, significa que a nossa secretaria tem feito um ótimo trabalho. Então, as nossas secretárias é a Mônica e a Gislaine. Professora, secretária é importante? Sim, também é importante. Professores que ministram a aula. Na escola, nós temos, no caso, infantil, no Galileu. Temos o infantil, fundamental 1 e fundamental 2. São muitos professores. Aí aqui ele tá pedindo assim, ó, escreva o nome do seu professor ou professora. Esse é fácil, né? Vamos lá, professora. A Pro vai colocar a professora Cleidiane, porque tem a Procleide também, tá? Então, professora Cleidiane. A professora Cleidiane é responsável por ministrar aulas para vocês. Então, eu sou responsável por procurar melhor material, procurar melhor conteúdo, procurar coisas que sejam interessantes. Enfim, eu sou responsável por organizar a aula e passar o conhecimento para vocês. Então, toda dúvida, tudo aquilo que eu não consigo, eu vou perguntar para quem? Vou lá para a diretora? Não, vou perguntar para a minha professora, certo? Mas eu tenho alguma dúvida em questão de administração. Aí eu pergunto para a diretora. Ou, no caso, eu pergunto para secretárias que também entendem um pouco de administração. Se caso elas não puderem me ajudar, aí sim eu vou e pergunto direto para minha diretora. Virei a folha. Os auxiliares de serviços gerais cuidam da limpeza da escola. Escreva o nome de uma que trabalhe como auxiliar de serviço geral. Na nossa escola, nós também temos diversas pessoas que cuidam dos serviços de limpeza. Mas o que a gente sabe que a mais conhecida é a tia Sônia, né? Então, vamos lá, ó. Auxiliar de serviço, vou colocar de serviço geral, é a tia Sônia. A tia Sônia é a que cuida da limpeza da nossa escola. De toda a nossa escola? Não. Tem outras pessoas que ajudam ela. Mas é a que tá sempre mais, é a que, vamos dizer assim, é a que a gente mais conhece, é a tia Sônia, tá bom?
A bibliotecária trabalha na biblioteca e ajuda os alunos a fazerem pesquisas, escolherem livros e etc. Na nossa escola, nós não temos um espaço de biblioteca, onde todos os livros ficam concentrados lá. Pelo contrário, todas as salas existem livros, então vocês têm acesso aos livros constantemente, seja na sala, seja lá no refeitório também, com o nosso espaço da leitura. Então, na nossa escola,